Muito boa tarde. Hoje para falar de como se comportar ao chegar num destino turístico para passar férias. Algumas considerações que vale ter atenção quando você está indo para um destino turístico novo que você não conhece, né? Meu nome é Ricardo Massó, se você me conhece ou se não me conhece, eu quero te dizer que vou adorar se você me dá seu like nesse vídeo, que essa é toda a contraprestação que eu espero com isso. Se você acha que alguém pode gostar, por algum motivo ou por outro, deste conteúdo, de como se comportar ao chegar no destino turístico, clica no botão compartilhar e passa esse link para um amigo, para um conhecido, para um grupo de WhatsApp, que você gostar de alguém. Também queria te falar que se você clicar aqui embaixo em mostrar mais, abre um menuzinho aqui no YouTube e você pode, se você não me segue no Instagram, pode me seguir no Instagram. Se você não está no grupo de WhatsApp do Viajante Raiz, que é onde chega a comunicação de primeira mão, entre lá e participe também, muito importante. Bom, se você não está inscrito no canal, claro, se inscreve e clica até nas notificações, porque às vezes se você tiver esquecido e tal, se você está com a notificação clicada, aí pelo menos você não vai perder, né? Por outro lado, queria te dizer que esta live, esta produção de conteúdo, toda quinta-feira, às 14 horas, tem um propósito, e o propósito é o seguinte: o propósito é ajudar a famílias que são proprietárias das férias ou associados ao nosso clube de férias, ou candidatos a associados ou candidatos a proprietários das férias, famílias que ainda não são associados ou proprietários da MG, mas que estão considerando isso, né? Também, costumeiramente, com normalidade, participam das lives algumas pessoas de algumas das nossas equipes de relacionamento comercial, negociação, administrativo. Então, se você está aqui, você tem um cliente, um amigo, um parente que você acha que pode gostar, compartilhe. Talvez tenha alguém que se tentar falando, compartilhe esse link para que ele possa participar também e conhecer um pouco mais sobre a empresa. E vamos que vamos lá, sem mais delongas. Olha, quero começar falando que quando você vai conhecer um novo destino turístico, quando você está pensando agora em ir para um novo destino turístico, você deve pensar isso: como que eu vou me comportar? E como que eu vou me comportar? Não no sentido de se você é muito simpático, pouco, mais sangue, menos sério. Não é se comportar nesse sentido, é como me comportar na minha relação com o espaço. Normalmente, quando você vai para um destino novo que você não conhece, você não sabe, talvez, se perto do lugar que você vai hospedar tem um bairro bom, não tem, se está seguro, se não está seguro. Às vezes você não sabe se precisa de ou táxi, ou ônibus, ou Uber, ou qual é o melhor modelo, né? Às vezes pode ir a pé e vai pedir um táxi, né? Então, a primeira coisa que eu acho que tem que ter em consideração é um pouco fazer uma análise pela internet, análise que eu chamo de análise para não se arrepender. Esse é o nome que eu dou dessa análise. Análise para não se arrepender. Antes de ir para um destino turístico, você tem que fazer uma análise para não se arrepender, baseada em entender principalmente localização de coisas que te interessam. Por exemplo, eu vou explicar, fazendo um inciso, como que eu faço para entender sobre uma área turística quando eu me conecto na internet para fazer a primeira pesquisa. E essa pesquisa que eu chamo de para não se arrepender. Eu normalmente coloco na internet pontos turísticos da cidade tal, restaurantes populares da cidade, conhecidos, famosos da cidade tal, principais hotéis. E com isso eu consigo me dar uma ideia de qual bairro, região que tendencialmente eu vou ser favorecido se me hospedar. Eu particularmente, isso você pode ser diferente, tá bom? Mas também pode ser igual. Eu me preocupo em localização de pontos turísticos, porque o que acontece muitas vezes, que gera muito arrependimento, e esta primeira etapa é a etapa para não se arrepender, quando você vai num destino turístico, o que eu tento buscar é que não seja um lugar que seja, por mais que possa parecer de qualquer forma, que não seja longe de lugares que me interessam. Por exemplo, se eu estou indo, para te dar um exemplo, um lugar de praia, eu não quero estar longe da praia. Então, tendencialmente, eu vou tentar entender
Se perto do meu ponto turístico tem a praia, pode ser, sei lá, 100 metros, 50 metros, beira-mar, mas eu não posso estar a 500 metros, 1 quilômetro na praia, se o motivo da minha viagem é a praia. Se o motivo da minha viagem é, sei lá, não sei, centros urbanos, se eu vou para São Paulo, por exemplo, numa grande capital, um centro urbano, ou vou para Lisboa, sei lá, eu tento me localizar perto de todas as coisas que me interessam. Por exemplo, uma cidade como Lisboa, por exemplo, ou como São Paulo, que são cidades grandes, cidades importantes, você pode ver um valor, às vezes, de uma hospedagem, um passeio, alguma coisa muito barata, mas vai te tirar muito do centro. Isso pode gerar arrependimento, muito perto dos lugares, né? Então, por exemplo, Lisboa tem um lugar que eu acho que chama Bairro Alto, né? E nessa região é onde você está, o Mercado Central de Lisboa, né? O Mercado Central de São Paulo, né? Coincidência, né? Desculpa, Lisboa é Praça do Comércio, tá bom? Praça do Comércio, você vai entender que perto desse ponto turístico você tem toda uma infraestrutura. Normalmente, os grandes pontos turísticos têm próximo os melhores restaurantes, ou mais populares, mais conhecidos. Tem próximo também infraestrutura turística para fazer outros passeios. Então, isso acaba tendo infraestrutura de transporte. Talvez, não sei como você enxerga isso, mas, por exemplo, andar de transporte público na Europa é muito comum, muito prático, muito rápido. Trem, metrô, ônibus, né? Tudo isso é muito prático, muito rápido. E pode ser uma excelente solução para se locomover próximo, né? E, basicamente, acho que essa pesquisa inicial para não se arrepender, consta dos pontos turísticos, restaurantes e o lugar que eu vou me hospedar. Isso tem que estar mais ou menos batendo. Essa regra desses pontos é pontos necessários para não me arrepender, certo? Segunda etapa é fazer uma pequena preparação antes de chegar. E essa pequena preparação não significa que você tem que fazer um planejamento extenso, mas uma pequena preparação que possa definir um pouco, mesmo que seja de uma forma mais genérica, mas que possa definir um pouco coisas que você não pode deixar de fazer. Porque é normal, às vezes, a gente chega num destino que não conhece e se deixa levar pelas coisas que vai acontecendo no dia a dia e acaba deixando de conhecer algo que queria conhecer. Vou dar um exemplo para você ver. E daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Se eu vou para Salvador, na Bahia, e é uma cidade que eu gosto muito, uma vez eu fui para Salvador e decidi ficar no Farol da Barra, naquela região do Farol da Barra. E não é tão perto do Pelourinho, por exemplo, e acabei não indo no Pelourinho porque me deixei levar. E depois voltei para Salvador e fiz esforço para não perder o Pelourinho. Já fui no Rio de Janeiro, você vê, e acabar não indo no Cristo Redentor, que eu acho que todo mundo que vai no Rio deveria ir. Não fiz porque não me planejei, porque me deixei levar pela correnteza. Por isso, tem que ter a lista de coisas a se preparar, a lista de preparação antes de chegar, e essa lista vai garantir que você não vai deixar de fazer essas 4 ou 5 coisas, porque o ritmo de vida na viagem quebra totalmente seu estilo de vida. Você acorda, você tem provavelmente você tem uma rotina. Acorda de tal hora toma café, tal hora vai, sei lá, na academia, tal hora começa o seu trabalho, tal hora almoça, tal hora tem sua rotina estabelecida. Férias quebra tanto essa rotina, né? E isso faz muito bem para a saúde mental, com certeza, mas ao mesmo tempo pode ser que o fato de estar tão fora da rotina te faça perder coisas que você queria fazer, que são importantes para você. Que pode ser que são coisas que, se você não colocar na lista de preparação de antes de chegar, você acaba não fazendo. Então vamos lá, nós temos que controlar as coisas para não se arrepender e temos que controlar as coisas de preparação antes de chegar. Eu acho importante, vou te dizer uma, né, que eu sempre tenho em consideração, não sei se é coisa minha, se você vai achar que concorda ou que não concorda. Eu anoto também, ou tento entender, o que eu chamo de ponto de risco ou de conflito. Então, antes de chegar num novo destino, eu quero entender o que tem que não é bom, que coisas que eu não deveria fazer hoje. Por exemplo, se você colocar na internet, você vai encontrar, às vezes, coisas desse tipo, né? Estava falando de Salvador, em Salvador tem um pessoal que coloca uma fita aqui, né? E depois eles te pedem um valor. Você já sabe que você tem que estar preparado mentalmente para chegar, se deixar colocar a fita e fazer sua gratificação. Ou então evitar que te coloquem na fita.
Você já sabe as regras do jogo. Esses pontos de evitar conflito, distração, às vezes, olha, tem uns lugares que quando você vai passar férias, tem um valor para as pessoas locais e um valor muito mais caro para as pessoas que não são do lugar. E às vezes, dependendo de como essa pessoa se posiciona ou explica, pode ser até que tenha uma vantagem financeira. Então, tem que... E olha, estou até falando isso, meu irmão, quando passava férias em Natal, anos atrás, ia de táxi e falava para o taxista, assim, falava, olha, quanto é a corrida? Que o taxista falava, 20. E ele falava, olha, lembra que eu sou estrangeiro e é um pouco mais caro. Para ter certeza que o taxista não tinha esquecido de dar a mordida extra, né? Então, basicamente, essa é o normal que acontece com o turismo. Então, você tem que estar um pouco atento com esses pontos de conflito, para ter cuidado, para evitar risco, para evitar dor de cabeça, se inteirar um pouco bem das coisas que podem gerar talvez um potencial risco de desentendimento. Esses são os 3 pontos antes para não se arrepender, antes da viagem, para não se arrepender, preparação antes de chegar e pontos de risco ao conflito. Quero que você tenha isso em conta antes de fazer a viagem, que tem isso controlado, não precisa ser uma lista, não precisa de 2 horas para isso, em 10 minutos você organiza isso. O tempo que eu demorei para explicar dá para ter pesquisado, né? Então, vamos lá. Próxima coisa que eu quero que você controle sempre, né? Quero que você entenda mais ou menos, quando você escolher o lugar que vai se ficar, que vai se hospedar, que vai ficar o mapa completo. Mas, olha, normalmente para mim foi assim. Vou te contar um pouco. A primeira vez que eu fui em João Pessoa na vida. Eu morava no Brasil menos de 1 ano, ou talvez entre 6 meses e 1 ano, e não conhecia João Pessoa. Se você sabe ou não sabe, eu moro no Brasil há quase 17 anos, estou na cidade de Natal. Aqui eu tenho minha residência, licença, um minuto. Isso é café gelado, tá bom? Eu não estou tomando álcool nem nada. Isso é um café gelado no Mediterrâneo, de onde eu sou nativo. Se toma muito, é muito comum. Eu sei que aqui é menos. Tem pessoas que ficam reclamando que eu tomo café gelado, que eu acho muito ruim. Que o café tem que ser quente. Inclusive, os nordestinos falam que tem que estar um sol de rachar e a pessoa tomando café fervendo. Que eu não consigo tomar isso, tá bom? Licença. Aí estava falando a primeira vez que eu fui de João Pessoa, certo? Cheguei de João Pessoa e eu encontrei a localização Tambaú. Eu não sei se você está ciente ou não está ciente, mas antes de ir para João Pessoa, José Paes fala que quer o café. Pô, José, tá, manda pelo chat, manda pelo WhatsApp. Aí, cheguei de João Pessoa, pesquisei a localização Tambaú. Tambaú, se você sabe ou não sabe, talvez é o bairro mais turístico de João Pessoa. Na época, agora não tem mais, mas na época tinha um hotel muito mítico, muito famoso. Está fechado hoje esse hotel. Eu acho que era um hotel de algum organismo público brasileiro, inclusive, que não funciona mais esse hotel. Chama Hotel Tambaú. Hotel Tambaú é um hotel, eu vou te mostrar aqui, peraí. Hotel Tambaú tem uma forma como uma circunferência, né? E vou te mostrar aqui na tela. E era muito engraçado porque você caminha pelo hotel e parece que está indo reto, mas na verdade não está indo totalmente reto. Deixa eu compartilhar minha tela contigo aqui, ó. Compartilhar. Você está vendo minha tela aqui agora, eu acho já, né? Olha, esse é o Hotel Tambaú. Então, eu vi essa localização e falei, não, tem que estar nessa região. Tambaú é esse bairro que tem aqui nessa região, né? É toda essa região daqui, a região de Tambaú. E esse é o hotel. Como tem uma circunferência bastante grande, era muito engraçado porque você ia caminhando. No hotel você parece que está caminhando reto, passa do lado da recepção, aí quando você presta atenção, você está passando do lado da recepção de novo. Você deu a volta inteira no hotel, você não percebe que está andando em círculo, parece que está reto, aí vai dando a volta e acaba parando no mesmo lugar. Muito engraçado. E bom, paramos nesse lugar, Tambaú. Para mim foi assim, desde esse ponto de referência do bairro, tinha vários restaurantes ao redor, comecei a descobrir restaurantes, e ali mesmo já tinha os passeios turísticos principais. Tem um passeio que sai bem, pelo menos no primeiro dia que eu fui, sai bem cedo de manhã, que vai tipo numa espécie de umas como chama isso? Uns corais, uma barreira de corais, um lugar mais alto, bem no fundo do mar lá, e faz um mergulho e tem essa experiência mesmo de João Pessoa, sai do lado do hotel. E comecei a me dar conta, pô, estou bem localizado, porque está tudo aqui no meu entorno. Mas um amigo meu me fala, eu comentei com alguém que estava em João Pessoa, um amigo meu falou, você está em João Pessoa, não perca no domingo
o pôr do sol na Praia do Jacareí. Olha, nunca teria pensado nisso se ninguém me falasse, ou se não tivesse pesquisado antes e tivesse colocado nessa lista que eu chamo de lista de preparação de antes de chegar. Aí, mas por sorte, meu amigo me indicou para conhecer este ponto, a Praia do Jacareí, que na verdade é a junção, é a desembocadura do rio no mar, eu acho, perto disso. Tem vários decks de madeira bem bonitos. Vou tentar colocar aqui na tela a Praia do Jacareí, de uma pessoa, famosíssimo pôr do sol, e tem uns decks que entram dentro do rio, né? E você tem esse pôr do sol genial aqui. Inclusive, você pode subir num barco desses ou ficar num deck. Olha, eu acho que fica exatamente nesse deck aqui. Você chega tipo 5 horas, 4h30, toma um petisco, se gostar de tomar um chopp. Aí tem uma pessoa tocando saxofone que vem do outro lado do rio, na medida que vai se pondo do sol. Experiência incrível que eu teria perdido por não ter feito minha lista de coisas que eu não posso deixar de fazer, né? Eu poderia ter perdido se eu tivesse feito essa lista de preparação antes de chegar, né? E essa foi a primeira experiência. Tive a oportunidade de comer em vários restaurantes próximos dessa região do Tambaú. Eu saquei que Tambaú era o lugar, mas sacando que Tambaú era o lugar, Praia do Jacareí era longe demais, está na outra ponta, longe demais, sei lá, tem uns quilômetros de distância, precisava de carro, de deslocamento. Eu somente fui porque um amigo me indicou. Se eu tivesse colocado no Google o que eu não posso deixar de fazer de uma pessoa, por exemplo, eu teria parado automaticamente na Praia do Jacareí como ponto turístico. Né? Estou tentando dar exemplo de como se comportar, né? Para ter uma noção, né? De como se comportar chegar num destino. Né? Também é bom esse ponto que eu acabei de falar, que é comentar com os amigos ou conhecidos. Tal data, de tal forma, vou em tal lugar. Porque isso deixa as pessoas alertas e, de repente, qualquer pessoa pode te dar uma excelente indicação que pode ser bem útil para você garantir que tem sucesso nas suas férias. Vou contar agora para você minha primeira chegada em Fortaleza, no Ceará. Eu fui tanto em João Pessoa como em Fortaleza, eu fui bastantes vezes. Eu sou muito fã de João Pessoa, mas também sou muito fã, muito mesmo, de Fortaleza. Primeira vez que eu fui em Fortaleza, eu fui a trabalho. Você saber, primeira vez que eu fui em Fortaleza, fui para fazer uma visita técnica na central de atendimento do Beach Park, né? A central de atendimento dos produtos que eles têm, do sistema de férias, dos produtos deles, e fui convidado por uma amizade em comum para ver o back-office, para ver como atendiam os clientes e como iam menos bem, algumas coisas, não é nada que não seja relevante, mas tive uns dias livres. Fui um dos dias no Beach Park e aí tive uns outros dias que estive livre, que foi muito bom para mim, inclusive, e tive a oportunidade de prestar atenção na mesma coisa que eu estava falando. Eu me hospedei na praia de Meireles, no Meireles, né? Acho que diria que talvez Fortaleza, capital, os lugares assim, equivalentes ao lugar mais turístico deveria ser entre Iracema e Meireles. Se eu estiver equivocado, você me corrige, por favor. Mas entre Iracema e Meireles tem os pontos mais fortes turísticos. E fiz a mesma coisa, né? Cheguei em Meireles e tive uma experiência de estar localizado diferente um pouco de cidades como Natal ou como João Pessoa, que são um pouco menores. Diria que, por exemplo, Fortaleza ou até Recife são cidades do Nordeste que são muito grandes, que têm uma aparência, diria, até semelhante, no sentido de uma orla longa, muito prédio de 20 andares, né? E, olha, estava pesquisando aqui, inclusive dizem que Meireles, encontrei um conteúdo que diz que Meireles é o melhor bairro de Fortaleza. E tem também, por exemplo, olha, acabei de colocar aqui, vou tentar mostrar aqui o que eu estou vendo. Vou tentar mostrar aqui, olha, por exemplo, diz que é o melhor bairro de Fortaleza. Aqui estava dizendo, que eu vi, o Jardim Japonês, eu também fui, está tudo perto. Vários restaurantes bacanas, maioria das coisas muito bacanas de Meireles, do turismo no Ceará são em Meireles, que é essa orla, né? Inclusive tem muitos bons hotéis, muito boa localização, né? Um destino muito... inclusive, perto disso tem todos os shows de humor, que tipo, é algo que eu acho inegociável, tem que ser feito, e é um pouco parecido, não? Isso acontece bastante, né? Você chega em Meireles, tem os restaurantes, os bares, talvez o mercado, tem um lugar que faz uns caranguejos, um peixe frito perto, tem toda essa infraestrutura aqui
própria organizada para o turismo, mas também é verdade que tinha um lugar que eu tinha que conhecer que era mais longe disso, que são lugares que tem essas coisas que preparação antes de chegar, de pontos que não pode deixar de fazer. No Fortaleza, eu diria que você tinha que ir obrigatoriamente para Aquiraz, pelo menos um dia no Beach Park, eu acho que é obrigatório, né? E Aquiraz é um município, e dentro desse município tem um bairro que chama Porto das Dunas, e dentro de Porto das Dunas eu acho que é o Beach Park mesmo, e é uma experiência única, obrigatória. Eu acho que é esses lugares que, se você vai em Fortaleza e ficar dando bobeira, você acaba que vai no Beach Park, porque fica tipo uns 40, 50 quilômetros, não diria, ou 30 minutos, 40 minutos de carro, então tem que se organizar. Também outra coisa muito legal, que não está em Meireles, mas que eu acho que é muito recomendável, é conhecer o Praia do Futuro. Praia do Futuro é um lugar que tem muita barraca de praia, e se você não tiver alguém que te indica, como eu, já estou te indicando agora, né? Você não vai ter isso, né? Mas se você não tem alguém que te indica, é importante que você pesquisa o tamanho das barracas, umas barracas bem importantes, bem grandes, né? Umas barracas gigantes. Tem várias dessas barracas, olha o tamanho tanto de parcel de barraca, né? Bem grande, e tem tudo isso, né? E a ideia é essa, a ideia é passar um dia numa barraca de praia. Tem barraca de praia que tem show dentro, restaurante, área de piscina, tomo água. É uma história gigante numa barraca dessas. Obrigatório também um show de humor. Então, tudo isso eu fui descobrindo fazendo essa lista que eu estou falando para você. Lista de coisas para não se arrepender, lista de preparação antes de chegar e controlar os pontos de conflito. E também tem que entender isso, é importante que tenha um certo cuidado com isso. Essa foi a minha forma de ter a minha primeira experiência em Fortaleza para conhecer, para ter essa primeira chegada, né? Que eu fui descobrindo, né? Primeiro descobri Meireles, restaurantes, pontos turísticos, depois essas coisas que não pode deixar de fazer, como Beach Park ou como Praia do Futuro. Mesma coisa, muito semelhante, eu poderia falar em Salvador. Eu sei que talvez você está me ouvindo, você está pensando, pô, mas tem muito mais coisa para fazer no Ceará, na Paraíba, é verdade, né? Eu sei que o litoral sul de João Pessoa, por exemplo, muito, lá para o Conde, por aí, muito legal, muita coisa interessante. Lucena também, por outro lado. E em Fortaleza, nós temos Ceará como nosso principal destino no Brasil, lugar onde temos Cumbuco, temos Aquiraz, temos Canoa Quebrada, temos Jericoacoara, Fortaleza mesmo, Cumbuco, temos várias coisas dentro do Ceará, vários destinos, né? Porque é um destino muito importante. Então, não estou dizendo que só tem Fortaleza e Aquiraz, né? Tem muito mais coisas, mas estou colocando uma visão geral de como eu me posicionei, né? De como você precisa se comportar, coisas para se organizar, para não fazer uma viagem e voltar para casa e falar, me arrependi que não fui no Beach Park, me arrependi que perdi isso, né? E estou dando exemplos como eu vi isso, como eu conheci os lugares, em que ordem, né? Como você faz como, sabe, imagina um prato desses de sopa, cheio de água, e bota uma rota no meio. E a rota vai expandindo, né? Então você vai conhecendo os lugares na medida que a rota vai expandindo. O centro é talvez Meireles, do Ceará, e vai expandindo, você vai conhecendo mais e mais. E mesma coisa para João Pessoa, e em Salvador não foi diferente. Eu fui em Salvador várias vezes também, menos vezes que em João Pessoa com Fortaleza, mas devo ter ido em Salvador pelo menos umas 4, 5 vezes, talvez 5 vezes. E tenho ficado entre Barro Vermelho e Farol da Barra, acho que chama, sempre nesses dois lugares. E a verdade é que eu tenho ido descobrindo Salvador e gostando um pouco mais a cada viagem, né? E Pelourinho fica numa localização também que você tem que se deslocar para ir um pouco distante dessa beira-mar, desse lugar, mas eu acho que Pelourinho deve ser um dos lugares mais historicamente ricos do Brasil, do que eu tenho conhecido, do que eu tenho visto, um dos que mais, não, talvez não sei se é o que mais não, mas um dos que mais, certeza, você não vai negociar isso comigo. E primeira vez que eu fui, fiquei no Farol da Barra, fiquei nessa região, não conhecia muito, tive que me locomover com táxi para tudo, e depois comecei a conhecer restaurantes, um pouco mais cada área, cheguei no Pelourinho, cheguei na praia, e, bom, basicamente fiz parecido com o que eu fiz em cada cidade. Eu acho que Salvador é uma cidade muito folclórica, eu acho que o Pelourinho tem esse folclore mais forte, mas claro, Salvador é uma cidade de praia, então tem umas praias espetaculares também, né? Então tem que ter um pouco de cuidado entre se colocarem dentro de Salvador, ou então conhecer praias do norte ou ao sul,
ou então ficar hospedado mais dentro do Pelourinho e tal, que também é uma experiência brutal. Da primeira vez que eu fui no Pelourinho até a última vez que eu fui no Pelourinho era 2020. A última vez que eu fui no Pelourinho era 2020 e devia ser do tipo... Era março de 2020, faltavam semanas ou dias para ter um lockdown, sabia? Eu estava em Salvador, resolvendo uma coisa do consulado. E Salvador, e o Pelourinho em Salvador, já estava totalmente diferente, já era outra cidade. E tinha muito restaurante charmoso, muito bem organizado, vários lugares, várias ruelas com organização, parecia muito polícia, parecia bastante controlado, bastante seguro, coisa que anos atrás não era tanto, eu acho. E, bom, uma experiência fantástica, experiência brutal. As mulheres com essas roupas tão coloridas e tal, acho que vale muito a pena. Talvez um dos lugares mais folclóricos do Brasil, não sei tanto para um brasileiro, espero que também, mas para um gringo, certeza que é super folclórico. Eu não queria passar isso sem mencionar rapidamente a Rio de Janeiro, onde tive uma primeira experiência brutal também. No Rio de Janeiro, eu recomendo prestar atenção no mapa mesmo, porque, olha, me hospedei muitas vezes no Rio de Janeiro, em Ipanema, gosto muito do bairro. Talvez se eu contar o lugar que eu mais fui no Brasil para passar férias assim uns dias, foi no Rio dos Quimais. E tem que ter cuidado no Rio com essa coisa dos pontos de conflito, pontos de risco, porque o Rio de Janeiro, você está no melhor bairro da cidade e tem uma ladeirinha, e lá naquela ladeira tem uma subida de uma favela. E eu me lembro me impressionar muito no início, que você consiga andar por uma rua no melhor bairro da cidade e ver uma pessoa armada do seu lado que está na entrada da ladeira da favela. Então eu acho que tem que ter uma atenção especial. Também eu acho que é uma cidade espetacular, então, mas tem distância. O Pão de Açúcar está no lado, Ipanema está no outro, Barra da Tijuca está no outro, Cristo Redentor está no outro. Então você tem que estar atento para se locomover de um lado para o outro, qual a melhor forma que você vai usar para locomover. Mas tem muita coisa espetacular. Eu, toda vez que eu falo do Rio de Janeiro, não quero deixar de mencionar o restaurante Mários, né? Que fica na Praia do Leme, que é um rodízio de frutos do mar e também de churrasco sensacional. Recomendo muito que você se hospede entre Ipanema, Copacabana, nessa região, porque, para o meu gosto, Ipanema é um turismo muito imersivo dentro da vida cultural do carioca, e Copacabana é um pouco mais turismo global. No Rio tem que ter a consciência que você está numa grande cidade e como os lugares de risco estão perto dos lugares turísticos, isso tem que te deixar um pouco mais atento, mas fora isso, isso era coisa que tinha que entender. Você tem que entender que tem que ir no Pão de Açúcar, tem que entender que tem que fazer o Cristo Redentor, são coisas que tinham que estar muito claras e tem que estar na lista, porque se não botar na lista, você não faz, né? Então eu quero reforçar essa ideia, tem que anotar as coisas que tem que fazer e tem que ir para não se arrepender, inclusive que localização escolher. Eu quero que você saiba que tem que fazer essa pequena preparação antes de chegar para identificar um pouco o lugar onde você vai ficar e tudo mais, e sempre estar atento aos pontos de risco. Eu contei um pouco, mas o mais importante para mim é entender uma região completa, um pouco assim, fazer uma visão geral, restaurantes, pontos turísticos, de repente passeios, e sempre usar a mesma lógica quando você vai buscar um ponto novo, um destino turístico, né? Sempre buscar essa lógica que eu passei para você, que está baseada nessa ideia, né? Pontos turísticos, passeios, restaurantes, uma foto global, região completa, lugares que são menos óbvios, como, por exemplo, ir para Quirasmo, estando no Fortaleza, é menos óbvio, ou, sei lá, ou ir, de repente, para a Praia do Jacaré, se você está em João Pessoa, né? Ter esse cuidado dos lugares menos óbvios, mas que não pode perder. Somente conhecendo eles, né, que você não vai perder e nada, por hoje foi isso. Prazer ter estar aqui contigo. Esta foi a live de número 55. Insisto, se você não deu like, deixa seu like, fico muito feliz com isso. Se você não compartilha e pensa que isso pode ajudar alguém, compartilha. Se você clicar por aqui embaixo e mostrar mais, abre uma telinha e você pode entrar no grupo de WhatsApp de Viajante Raiz, e você pode também nos seguir no Instagram. Eu agradeço você por ter estado aqui, por ter me acompanhado nessa produção de conteúdo. Se você não está inscrito no canal, se inscreva. Vejo você semana que vem, rigoroso e pontualmente, às 14 horas, para destrinchar assuntos que facilitem sua vida nas suas férias. Forte abraço, até semana que vem, tudo de bom, boas férias, boas viagens. Tchau, tchau, tchau.